Vamos então à nossa parte de número 2, o nome que se tornou inefável. Tópico 1, a pronúncia do nome divino. Tópico 2, Jeová ou Javé. Tópico 3, o significado. Então, tópico 1, a pronúncia do nome divino. O tetragrama é inefável no judaísmo desde o período interbíblico e permanece impronunciável pelos judeus ainda hoje. Isso para evitar a vulgarização do nome e assim não violar o terceiro mandamento. Então nós sabemos que desde esse período interbíblico, de aproximadamente aí 400 anos antes de Cristo, até hoje, os judeus não pronunciam esse tetragrama. Não fala aí como é que é o nome de Deus. Eles não pronunciam o nome de Deus. Então, eles olham para a proibição, não dirás o nome de Deus em vão. Então, para não dizer em vão, para não dizer de repente e ser em vão, o que eles fazem? Eles não pronunciam o nome de Deus corretamente. Então, eles tomaram a atitude de colocar aí vogais do nome Adonai nas 4 letras, são as 4 consoantes, né? Y, H, W, H. Então, eles pronunciam o nome de Deus de maneira incorreta para que não ocorra deles pronunciarem corretamente e ser pecado. Então, é um artifício que eles usam. A escritura hebraica é consonantal. As vogais são sinais diacríticos que os judeus criaram somente a partir do ano 500 depois de Cristo. Então você vê aí o que significa diacrítico. Olha aí, sinais diacríticos. A palavra diacrítico vem do grego diacréticos, que significa distinção ou o que distingue. Na língua portuguesa, os sinais diacríticos são os acentos gráficos usados para distinguir as pronúncias das vogais. O acento agudo, o circunflexo, o tio, a cedilha, etc. Enquanto que na língua portuguesa esses sinais distinguem-se das letras ou das vogais, no hebraico eles são as próprias vogais unidas às consoantes. Exemplos de sinais diacríticos. Aí você vê aí esses exemplos que são dados aí para você entender melhor o que são esses sinais diacríticos. Então veja bem, o alfabeto hebraico não possui vogais. Então essas consoantes elas já têm um som que inclui tanto as consoantes como as vogais, como os acentos. Então não precisa, não tem necessidade de vogais. Às vezes se coloca vogais para se entender aí a pronúncia da palavra, o significado da palavra, mas a partir do momento que a pessoa estuda o hebraico e conhece o hebraico, ele não precisa mais das vogais. Assim, a pronúncia exata das consoantes Y, H, W, H se perdeu no tempo. Os judeus religiosos pronunciam com reverência Adonai cada vez que encontram o tetragrama no texto sagrado na leitura da sinagoga. Então, cada vez que esse tetragrama aí é encontrado nas escrituras, então eles já sabem que não devem pronunciar e eles colocaram o nome Adonai. Não usam mais a pronúncia do tetragrama, nem sabem mais como é que se pronuncia. Então, usam o nome Adonai no lugar onde está aí o tetragrama, as 4 letras Y, H, W, H. Tópico 2. Jeová ou Javé? Na Idade Média, especificamente no século XIV, foram inseridas no tetragrama as vogais de Adonai. O Y é semiconsoante no alfabeto hebraico. O resultado é a pronúncia Jeová. E isso para lembrar da leitura que esse nome é inefável e dessa forma pronunciar Adonai. Então veja só, aqui para falar corretamente o que foi inventado pelos judeus, então chegou-se a Jeová. Ou seja, colocaram as vogais do nome Adonai junto com o tetragrama e ficou então o nome Jeová. E nós sabemos que eles começaram então a usar, toda vez que existia a palavra então Jeová, eles usavam a palavra Adonai.
Então esse enxerto no tetragrama resultou na forma Jeová, que não aparece no Antigo Testamento hebraico. Estudos acadêmicos confirmam que a maioria dos expositores do Antigo Testamento vinham ensinando que a pronúncia antiga do nome é Yahvé, e na forma aportuguesada é Iavé ou Javé. Então veja só que, para nós que falamos português, então é que importante nós podemos usar a forma aí, Iavé, Javé. E o menos provável, que nós vamos ver agora, é o nome Jeová, que muitas vezes nós usamos também. Então nas nossas traduções existem aí várias formas de se traduzir. O importante é saber que o original, a pronúncia realmente certa, já se perdeu e nós não podemos ter certeza absoluta desse nome. E é bom nem termos certeza mesmo, para não pronunciarmos de forma aí aleatória, ou de qualquer maneira, sem respeito, sem nenhum temor, e ficarmos brincando muitas vezes com o nome de Deus. Existe muita controvérsia. Se nós olharmos, por exemplo, aí na internet, nós vamos ver várias traduções do nome de Deus. Vamos ver alguém afirmando uma tradução, outro afirmando outra. Vamos ver judeus, descendentes de judeus, vários aí afirmando muita coisa. O importante é nós usarmos, já que nós falamos português, nós usarmos então Yahvé ou Jeová ou Javé, não tem problema. O importante é nós usarmos o correto, que é falar a Deus. Não precisa ficar com muita coisa, inventando coisa, achando que está errado, que está certo. Falamos Deus e pronto. É o português correto nossa maneira de falar o nome de Deus é Deus e pronto. Para nós sabemos o que significa quando nós falamos Deus. Agora, como nós estamos estudando a proibição de se pronunciar o nome de Deus aí de qualquer maneira, então nós devemos evitar usar o nome de Deus em vão. Falar Deus por brincadeira, ou alguma piada, ou de qualquer maneira, ou até mentirmos usando o nome de Deus, jurarmos falsamente usando o nome de Deus. É isso que nós temos que entender e saber e sempre colocar no nosso coração isso, ensinar os nossos filhos, ensinar as pessoas a não ficar pronunciando o nome de Deus, o santo nome de Deus em vão. Tópico 3, o significado. Esse nome vem do verbo hebraico ayah, que significa ser, estar. O significado desse verbo em Êxodo 3,14, eu sou o que sou, indica que Deus é imutável e existe por si mesmo. É autoexistente, autossuficiente e que causa todas as coisas. Deus se revela pelo seu nome. O terceiro mandamento é um resumo e ao mesmo tempo uma recapitulação daquilo que Deus havia dito antes a Moisés. Êxodo 3,14, 6,13. Então quando Deus diz para Moisés, quando Moisés pergunta, como é que eu vou dizer quando eu chegar lá diante do povo, para tirar o povo do Egito, trazê-los aqui para o monte, o que eu vou dizer? Que Deus que me mandou. Como eu vou apresentá-lo? Como eu vou identificá-lo? Como eu vou chegar lá e falar e eles vão entender que eu estou falando a respeito do Senhor, do Deus verdadeiro? Como é que eu vou poder entregar lá um tipo de uma senha para eles? Eles vão dizer assim, esse nome só Deus poderia realmente dizer. Então, Deus disse, então diga para eles que eu sou te mandou. Diga para eles, eu sou o que sou. Mandou você tirá-los lá do Egito. E eles vão entender que quem está mandando sou eu mesmo. Nenhum Deus se identifica dessa maneira. Então esse eu sou o que sou indica que Deus é criador de todas as coisas, que Deus é o princípio, é o fim, que Deus está no controle de tudo. E que Deus não está preocupado em provar que Ele existe. Quando Ele escreve,
quando ele diz, quando ele manda, ele está fazendo o que lhe é próprio. Ele é o autor da criação, ele é quem controla todas as coisas, está no domínio de todas as coisas. Ele não precisa provar que ele existe. É um Deus que se revela através da palavra de Deus, ele se revela através da sua presença, dos seus milagres, e ele se revela desde que a pessoa queira que ele seja revelado. Então, a própria natureza já é uma prova que Deus existe. Deus não vai procurar provar sua existência. Ele não precisa disso. Todo ser humano já sabe que Deus existe. Está dentro do ser humano. Então, ele é autoexistente, autossuficiente. Todas as coisas subsistem pelo seu poder, pela sua palavra. E Deus diz a Moisés: diga para eles que eu sou, mandou você. Diga para eles: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, quando Deus diz isso, ele está dizendo que eu sou o Deus da aliança. Eu tenho uma aliança com Abraão. Eu já tinha dito para Abraão que vocês passariam 400 anos no Egito como prisioneiros, como escravos. E eu estou libertando vocês. É isso que Deus queria que eles entendessem. Que ele estava cumprindo a promessa que ele havia feito a Abraão. E ele tinha uma aliança com Abraão, ele tinha uma aliança com Isaac, tinha uma aliança com Jacó. E a aliança é perpétua, passa de pai para filho. Então eles saberiam que era o Deus verdadeiro que estava falando, que estava enviando Moisés. Parte 3, tomaram o nome de Deus em vão. Vamos ver aí no tópico 1, o terceiro mandamento. Tópico 2, juramento e perjúrio. Tópico 3, modalidades de juramentos. Então, tópico 1, o terceiro mandamento, Êxodo 27 e Deuteronômio 5:11. O termo hebraico yashal, que significa em vão, inutilmente, à toa, indica algo sem valor, irreal no aspecto material e moral. Então, esse nome nós estamos lendo do jeito que está escrito. Você pode dar sua aula tranquilamente desse jeito, não tem problema. Então, do jeito que está escrito. Esse termo aí, que a gente fala que é a transliteração do hebraico, então esse termo, quando fala não dirá o nome de Deus em vão, então esse vão aí, yashal. Então veja só, esse nome significa então o quê? Algo vão, dito de qualquer maneira, dito assim sem temor. Então a Septuaginta emprega a expressão grega epimataio, quer dizer o quê? Impensadamente. Então, da tradução dos 70, aquela tradução que fizeram do hebraico original para o grego, eles usaram essa palavra indicando o quê? Alguma coisa dita impensadamente.